paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pôde ver agora, nessa introdução do nosso culto, como que está a nossa igreja atualmente e como que nós sonhamos que ela vai ficar para a honra e glória de Deus. Esse é um culto que nós estamos gravando no dia 30 de janeiro, à tarde. Estamos gravando esse culto para que no dia 31, na live das 19 horas, os irmãos e as irmãs possam ter uma experiência no nosso novo templo, porque eu sei que muitas pessoas ainda não conseguiram vir aqui para ver como que está o nosso templo. Infelizmente nós estamos com um atraso de 6 semanas, na verdade era para estarmos hoje com o templo já fechado, ou melhor, já coberto, era também para estarmos com a parte elétrica já concluída. No nosso planejamento era para no segundo domingo de fevereiro, já podermos ter culto presencial, mas infelizmente estamos atrasados, mas queremos, para a honra e glória do nosso Deus, o mais rápido possível, podermos concluir essa primeira etapa do nosso templo, para que juntos, logo, possamos estar aqui cultuando o nosso Deus e voltando com as atividades normais dentro da realidade que nós estamos vivendo. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para que você possa ativar o sininho de notificação, para que você possa compartilhar esse vídeo e também para que você possa compartilhar esse vídeo no Facebook, ok? Meu irmão e minha irmã, também para você que quer contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta, essa conta que está passando do Itaú é uma conta específica para os dízimos e as ofertas. E se você quer contribuir com a nossa reforma e ampliação do nosso templo e agora está necessitando muito da contribuição dos irmãos que podem ajudar, essa conta que está passando aqui, a conta da Caixa Econômica Federal, é uma conta específica para a reforma do templo. O texto da palavra de Deus, no Salmo de número 135, nos diz: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. E lá no verso de número 3 diz: louvai ao Senhor, porque é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Nós estamos na presença de Deus, meus amados irmãos e irmãs, e na presença de Deus nós vamos louvar, nós vamos cultuar, nós vamos agradecer a Deus pelas incontáveis bênçãos que Ele tem ministrado em nossas vidas. Vamos todos cantar. Deus é maior que os problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só
porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, yeah, yeah. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que alegria é poder estar mais uma vez louvando o Senhor junto com vocês, e dessa vez aqui no nosso templo, que em breve estará com uma obra concluída. Meu irmão, minha irmã, em Lucas 19, capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que nós, nesse momento, possamos declarar a presença de Deus em nossa vida, verdadeira e real, em cada um dos nossos lares. Vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele vive no nosso meio. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém, amém. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus, que é poderoso e vivo em nossas vidas. Amém? És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoar. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me moves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Se a vida é mentira de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, que tu me dá a tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, meu mestre, o que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoar. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, que tu me dá a tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz.
sou mais feliz. Oh, meu Deus, Espírito Santo, venha sobre a nossa vida, meu Pai, nos envolver, Jesus. Envolva, meu Pai, essas pessoas que estão carentes de Ti, meu Pai, que dependem do Teu amor, que dependem, meu Deus, de um carinho, meu Pai. Essa pandemia, meu Deus, tem destruído tantos lares, essa pandemia tem destruído tantas famílias, meu Deus, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, meu Pai, a Tua misericórdia, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, possa visitar esses lares, meu Deus, que estão abalados, possa visitar, meu Pai, esse casal que se encontra, meu Deus, afastado mesmo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma a vida dessas pessoas, meu Pai, que estão nos assistindo nesse momento. Visita, meu Pai, todos os nossos familiares, os nossos amigos, abençoa, transforma, cuida, cura, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Continue conosco, meu Deus, nesse momento e fala ao nosso coração, usa o teu servo, e é o que nós queremos, meu Deus, é o que nós te pedimos nesse momento, e nós possamos, meu Pai, ser instrumentos em tuas mãos, meu Deus, para levar, Senhor, a tua palavra. Nós te pedimos isso e entregamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao verso 18, o texto da palavra nos diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: Quem fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caiam o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes cubra a iniquidade e nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os adosditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós orávamos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos homens moços trabalhavam na obra,
E a outra metade empunha-lhes lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Bem, esse texto é um texto muito conhecido, um texto de Neemias, é um texto que fala muito a nossa realidade, porque, a bem da verdade, queridos irmãos e irmãs, é que nós estamos vivendo uma época muito difícil, desde o ano passado até hoje. Essa época tem se tornado numa época de medos, de frustrações, de derrotas, de lutos, de angústias, de mortes, e principalmente tem se transformado numa época de desânimo. Desânimo é o mesmo que abatimento, desalento, desesperança, desfalecimento, e infelizmente o desânimo é universal, o desânimo assola a todos os seres humanos. Em cada momento, ou melhor, em alguns momentos da nossa vida, nós ficamos desanimados. Outra coisa, querido, querida, o desânimo é repetitivo, porque eu e você muitas vezes experimentamos o desânimo, ficamos desanimados muitas vezes, e além disso, o desânimo é contagioso, infelizmente. As pessoas ficam desanimadas quando estamos desanimados e vice-versa. O desânimo, infelizmente, é contagioso. John Maxwell, que escreveu sobre o desânimo, disse: o desânimo, o fracasso, a derrota vem facilmente para todos nós, mas o preço da vitória, do sucesso, é a perseverança. Até porque, queridos irmãos e irmãs, não existe caminho sem riscos, não existe vida sem luta. O desânimo, infelizmente, é um abatimento causado por circunstâncias inesperadas que podem acontecer da noite para o dia. E, infelizmente, o desânimo obscurece a nossa fé, anula as nossas forças, e as adversidades provocam a dúvida na vida cristã. Às vezes, eu e você estamos vivendo uma vida tranquila na presença de Deus, até que de um dia para o outro vem uma enfermidade, uma adversidade, as frustrações, a crise financeira, o emprego, a família passando por pressões, a família em luto, a família angustiada, entre tantas coisas que nos levam ao desânimo. E a verdade, querido, querida, é que a cada dia eu e você somos desafiados a continuarmos, até porque eu e você somos desafiados a prosseguirmos, apesar das dificuldades, das lutas do dia a dia. Eu e você somos desafiados pelo próprio Deus. E é exatamente isso que Neemias escreve no verso de número 10. Ele registra que o povo estava edificando o muro de Jerusalém. Contudo, no verso 10 o texto diz: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Meus irmãos, minhas irmãs, eles estavam desanimados. É preciso então compreendermos o contexto do texto que nós estamos falando. Bem, Neemias era o copeiro do imperador persa. Ele era muito mais do que um copeiro, ele era, na verdade, um homem a serviço do reino de Deus. Ele era alguém que servia a Deus disfarçado de copeiro. E a maior prova disso é a sua comoção ao descobrir que os seus irmãos e os seus compatriotas estavam vivendo dias difíceis em Jerusalém. E nesse exato momento, Neemias pede autorização ao rei da Pérsia para voltar a Jerusalém com o intuito de comandar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Veja bem, esta era uma obra fundamental, querido, querida. Era uma obra de fundamental importância pela segurança e, consequentemente, era a porta de entrada para a reconstrução de toda a cidade que havia sido destruída em 586 a.C., na invasão da Babilônia em Jerusalém.
Era fundamental a reconstrução dos muros, e foi durante esse desafio que os judeus experimentaram o desânimo. Foi nesse momento em que eles estavam reerguendo o muro de Jerusalém que eles experimentaram um momento de desânimo na vida deles. Bem, Neemias era um líder segundo o coração de Deus, com sabedoria, e ele estava ali em Jerusalém para animar o povo, para que o povo pudesse, com zelo, com fervor, reconstruir os muros de Jerusalém. E se você ler o capítulo 1 até o capítulo de número 4, você vai perceber, querido, querida, que o povo estava muito motivado, o povo estava cheio de vigor, cheio de fervor para reconstruir os muros de Jerusalém. Todavia, chega um certo momento em que eles desanimaram. E exatamente nesse texto que eu e você estamos estudando, e o primeiro ponto que eu quero destacar é justamente isso. O primeiro ponto que eu quero destacar é que eles estavam cansados, frustrados, e eles estavam se sentindo derrotados. É isso que nos diz o verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Queridos, queridas, a primeira causa pela qual ficamos desanimados é a fadiga, é a canseira. As pessoas de Judá estavam dizendo: os trabalhadores não têm mais força, acabaram as forças. Eles estavam exaustos pelo longo tempo de trabalho, eles estavam fisicamente cansados, sobrecarregados, eles estavam emocionalmente esgotados. É isso que o texto nos diz. Querido, querida, e eles estavam exatamente num ponto muito importante da obra, verso de número 6, o texto diz: e assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Veja bem, querido, querida, eles estavam no meio do trabalho, eles estavam na metade do trabalho, eles estavam no meio do muro, e é exatamente nesse momento em que eu e você estamos sendo provados, tentados, nós somos propensos a ficarmos desanimados e desistirmos. Quantas pessoas já desistiram em meio aos momentos da vida, das dificuldades, no meio do projeto? Quantas pessoas abandonaram a faculdade no meio da monografia? Quantas pessoas abandonaram o casamento no meio dos problemas, no meio das dificuldades? Quantas pessoas abandonaram o seu emprego quando a dificuldade veio? Querido, querida, a verdade é que quando nós começamos, tudo é novidade, nós estamos cheios de vigor, cheios de ânimo, mas a novidade passa e vem a realidade, e o trabalho começa a ficar cansativo. Em relação à nossa vida é assim, a nossa vida, nós nos acomodamos como costume, e depois do costume vem a rotina, e depois da rotina vem o ritual. Nós vamos vivendo a vida por viver, nós vamos vivendo a vida sem pensar, sem avaliar. Sinceramente, o cansaço é a causa número 1 do desânimo, e geralmente isso nos abate no meio da tarefa, no meio da prova, no meio das circunstâncias. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas desistem muito facilmente das coisas. Nós estamos vivendo uma realidade em que as pessoas estão cansadas. Nós estamos vivendo numa época em que muitas pessoas desistem da faculdade, no meio da faculdade. Quantos cursos começam com 60 alunos e na formatura estão ali 5, 6, 10? A verdade é que muitos desistem no meio do caminho, querido, querida. Sinceramente, meu irmão e minha irmã, eu tenho ouvido muita gente cansada, eu tenho ouvido muita gente sobrecarregada, eu tenho ouvido muita gente desanimada com tudo, com a sua vida, com os seus projetos, com a sua família. Eu tenho visto muita gente desanimada até mesmo com o projeto de reforma e ampliação do templo. Tem muita gente cansada, tem muita gente pessimista, tem muita gente desanimada, tem muita gente cansada, tem muita gente frustrada. É o que diz o verso 10. O texto diz que o povo estava dizendo: ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro.
Querido, eles estavam desanimados, eles estavam frustrados, eles estavam reconstruindo um muro novo, mas as pedras velhas estavam ali quebradas, os escombros estavam ali, os entulhos estavam ali perto deles, e eles não conseguiam lidar com tudo isso, e por isso eles estavam frustrados. A verdade é que quando nós começamos uma obra, querida, quando nós começamos uma reforma, quando nós começamos uma renovação, quando nós começamos uma restauração de aliança, de vida conjugal, nós começamos com muito ânimo. Contudo, querida, quando as coisas estão na metade, quando as coisas estão indo, nós começamos a ficar desanimados, frustrados, porque as coisas não estão indo do nosso jeito. Quando as coisas começam a apertar, nós começamos a ficar entulhados de coisa, e as frustrações começam a nos dominar, e aí nós começamos a ter um sentimento de derrota. É isso que diz o verso 10. O texto está dizendo: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Sabe o que eles estavam dizendo? Não, nós não podemos fazer isso, porque nós não temos condições, porque nós já perdemos o jogo. Nós não temos nem como lutar mais. Eles não conseguiram terminar a sua tarefa tão rápido como eles estavam planejando, e como resultado disso, a confiança deles foi por água abaixo. Eles estavam desanimados, frustrados e se sentindo derrotados. Queridos irmãos e irmãs, infelizmente nós estamos com essa obra atrasada, um período de 6 semanas, ou seja, hoje era para a igreja estar coberta, era para estarmos terminando a parte elétrica do templo, era na verdade para o 2º domingo de fevereiro, nós estarmos tendo o primeiro culto presencial, depois de um longo tempo, era para estarmos, porém a reforma está atrasada. Nós estamos atrasados 6 semanas, mas nós não podemos ficar desanimados, frustrados e com sentimento de derrota. Nós não estamos derrotados. Dentro da sua vida, eu imagino que você esteja também lutando, e talvez você esteja desanimado, talvez você esteja se sentindo frustrado ou derrotado, mas há um Deus que está no trono, há um Deus todo-poderoso. Charles Swindoll afirma o seguinte: o desânimo é de fato uma enfermidade interna. Ela começa com os germes da dúvida sobre si mesmo, com o medo do negativismo, com os germes começam a crescer e multiplicar. Em breve perdemos o rumo, nos enfraquecemos e fugimos para nos esconder. Com o passar do tempo nós nos tornamos praticamente inúteis e derrotados, tornamos-nos presas fáceis para o inimigo da nossa alma, e se passa a controlar e anular os nossos esforços. O desânimo obscurece a nossa fé, anula as nossas forças, mata os nossos sonhos, destrói a nossa esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, os problemas que temos vivido são reais, as tristezas são intensas, o nosso Deus continua no trono. Segundo lugar, Neemias nos ensina a lutarmos apesar de tudo. Verso 14 diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e filhas, pela vossa esposa e pela vossa casa. Sabe como nós podemos lutar contra o desânimo? Resistindo ao desânimo. Querido, querida, observe o que Neemias diz. Neemias está dizendo: lute pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pelos seus filhos e filhas, por suas mulheres, por suas casas. O que Neemias está dizendo é que nós não devemos nos desanimar, nós não devemos parar de lutar. Pelo contrário, é preciso resistir o desânimo, é preciso lutar contra o desânimo. Nós não podemos desistir, pelo contrário, nós necessitamos de resistir, de resistência. O que a Bíblia está dizendo a mim e a você, meu querido irmão e irmã, é que a nossa vida é uma batalha, é uma guerra, é que nós estamos vivendo um conflito sobrenatural, num combate contra as forças espirituais do mal, e a Bíblia nos diz que o diabo é o acusador dos cristãos, e que ele gosta de nos ver esmorecer, e que ele gosta de nos ver desprezando a força de Deus. Essa é a arma número 1 do diabo, é nos ver desanimados, é ver com que eu e você estamos não percebendo a força que vem de Deus. O diabo sabe muito bem, querido, querida, que a nossa eficiência é neutralizada, a nossa eficiência em Deus é neutralizada quando nós estamos abatidos.
Então, querido, ele faz de tudo o que pode para nos desanimar. É por isso que Tiago capítulo 4, verso 7, o texto nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, aos pensamentos negativos, às pessoas negativas, ao desânimo, à frustração. É preciso resistir à desistência. Querido, querida, as pessoas que andam na força de Deus simplesmente se recusam a ficar desanimadas o tempo todo. Elas não param de lutar, elas não desistem, elas não abandonam a luta, apesar de cansadas, sobrecarregadas às vezes. Elas confiam, elas descansam no texto de Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E aí, querido, querida, nós chegamos no terceiro lugar dessa reflexão. Neemias preencheu a sua mente com a verdade de Deus. Neemias preencheu a sua mente com as verdades de Deus. O texto diz, no verso 14: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Querido, querida, um excelente antídoto contra o desânimo é a lembrança, é a memória. Bem, Yahvé havia tirado o povo de Deus lá da Babilônia. Yahvé havia conduzido o povo durante o caminho até a terra prometida. Yahvé havia usado o rei Ciro Persa para libertar a Israel. Veja bem, querido, em todos os momentos que a vida de Israel, do povo de Israel, dependeu de Deus, Deus cumpriu a sua parte na promessa. Deus livrou, Deus cuidou, Deus libertou, Deus conduziu esse povo. Querido, querida, lembrar quem Deus é e o que Deus faz por nós tem o poder de animar-nos frente aos desafios da vida. É por isso que certa feita o profeta Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Querido, querida, a frustração, o desânimo se instalam em nossa vida, porque infelizmente nós damos espaço para o desânimo. Nós esquecemos da forma graciosa que Deus cuida de nós. Nós esquecemos da forma que Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, para darmos ouvido à oposição a Deus. Nós acreditamos nas ameaças das possibilidades, nós acreditamos nas verdades, ou melhor, nas mentiras do mundo, nós acreditamos na força das circunstâncias que estão à nossa volta, e nós deixamos de confiar em Deus, e nós nos esquecemos de encher a nossa mente com as verdades absolutas da parte de Deus. Quando isso acontece, quando Neemias então entende quem é Deus, ele redireciona a sua vida, ele se concentra na vontade e na verdade de Deus. Querido, querida, sinceramente eu e você temos vivido dias difíceis, são momentos de conflito, de batalhas, de tristezas, de lutos, são momentos difíceis que eu e você temos vivido. Contudo, querido, querida, sinceramente, nós sempre podemos descansar na verdade de Deus. O que esse texto está dizendo a mim e a você é que em meio às dificuldades da vida, eu e você precisamos refrescar a nossa memória com a verdade que vem de Deus, que nós servimos a um Deus que é excelso, que é soberano, que cuida de nós, que tem cuidado de cada detalhe da nossa existência. Eu quero concluir dizendo, querido, querida, que o nosso projeto de reforma e ampliação do nosso templo começou há cerca de 7 anos atrás. Há 7 anos atrás nós começamos a falar sobre esse projeto de reforma e ampliação desse templo. Até aqui, querido, nós viemos na força de Deus. Mas agora chegou uma hora muito importante, é a conclusão da primeira etapa. Nós não podemos nos desanimar, pelo contrário, nós precisamos nos encher com a força que vem de Deus para concluirmos
com essa obra para a honra e glória do nosso Deus. É por isso que eu e você precisamos sonhar com essa obra. Eu e você precisamos orar por essa obra. E agora, mais do que nunca, nesses momentos finais, com a dificuldade financeira em que a igreja está vivendo, com as dificuldades financeiras da conclusão dessa primeira etapa, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, se você tiver condições, que você possa investir na casa de Deus. Eu sei que muitos irmãos e irmãs estão ajudando financeiramente, mas muitos outros não estão conseguindo ajudar. Contudo, querido, querida, é uma hora importante para concluirmos com essa primeira etapa da nossa igreja. Com a graça e a misericórdia de Deus, nós vamos conseguir, para a honra e misericórdia do nosso Deus, concluirmos essa etapa e, no mais rápido possível, poder estarmos aqui reunidos presencialmente. Nós precisamos, diante dos nossos projetos, da nossa vida, das nossas questões, nós precisamos seguir em frente com a ajuda de Deus, precisamos fazer a vontade de Deus. Nós não podemos nos deixar vencer pela canseira, frustração e o sentimento de derrota. Nós não podemos, queridos, deixar de lutar, mesmo apesar das oposições, das tristezas, e é preciso preencher a nossa mente com as verdades absolutas de Deus. Que Deus nos ajude a vencermos as vitórias pessoais e que Deus também nos ajude a vencermos a nossa batalha nesse templo que está sendo construído para a honra e glória do nosso Deus, e que o mais rápido possível possamos estar reunidos nesse lugar, juntos para adorarmos a Deus presencialmente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos cantar, queridos? Senhor, tu me sonda e me conheces, sabes quando assento e me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me,
Ilumine o pensamento e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, vamos orar? Senhor, nós queremos encerrar esse momento em Tua presença, Te honrando, Te glorificando, agradecendo ao Senhor pela provisão. Até aqui, apesar da crise financeira por conta da pandemia, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos ajudado pessoalmente, nada nos tem faltado, graças ao Senhor. E o Senhor tem nos ajudado quanto igreja. Ó Deus, o Senhor tem feito uma grande obra na nossa vida pessoal. São muitos muros que nós precisamos reerguer. São muitas coisas que o Senhor precisa fazer em nossas vidas. E ó Deus, nós queremos estar como Neemias, dispostos a vivermos a sua vontade em nossa vida. Nós queremos, ó Deus, em sua presença, estarmos dispostos a, apesar da canseira frustração que às vezes nos abate, nós queremos, ó Deus, lutar contra as oposições, as tristezas, o sentimento de derrota, preenchendo a nossa mente com a Tua verdade, a verdade que emana da Tua palavra. Humildemente, ó Deus, nós como igreja Presbiteriana Independente de Itaí, nos colocamos em Tua presença, pedindo, ó Deus, que apesar dessa crise financeira, o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos financeiras, ó Deus, para concluirmos com essa obra na nossa primeira etapa. Nós precisamos de recursos, Deus. Chegou um momento muito importante. Nós pedimos que o Senhor possa abençoar, ó Deus, com provisão, com cuidado, para que nós possamos, ó Deus, o mais rápido possível, estarmos com essa primeira etapa concluída, com os nossos irmãos e irmãs aqui junto de nós, e nós possamos estar, ó Deus, cultuando o Senhor, como comunidade presencial, olhando nos olhos uns dos outros, ó Deus, e juntos possamos continuar a nossa carreira. Ó Deus, diante dos dilemas da nossa vida, nós também pedimos a sua ajuda, o seu cuidado, a sua intervenção, o seu governo, as suas bênçãos sobre nossas vidas e famílias. Oramos assim, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, a comunhão, a consolação, o fruto do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido, querida, você percebeu que nós estamos gravando esse culto do nosso templo. Nós estamos num momento muito importante da obra, como eu disse no sermão. Infelizmente nós estamos atrasados quase 6 semanas. Então, na verdade, era para estar tudo coberto aqui, era para estarmos terminando a parte elétrica. Na verdade, éramos para estarmos aqui juntos em fevereiro, no segundo domingo de fevereiro, era para estarmos aqui juntos, reunidos na presença de Deus. Contudo, nós estamos atrasados, mas nós não podemos ficar desanimados. Então, a graça e a misericórdia de Deus, o mais rápido possível, nós teremos novidades da parte de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, nos vínculos do Calvário.